Patrocínio Cocamar, cooperado e cooperativa crescem juntos. Sicoob, faça parte. No Multiagro de hoje a gente mostra tudo sobre as culturas de inverno, trigo e aveia. O Paraná produz em torno de 3,5 milhões de toneladas de trigo por ano, o equivalente a 60% da produção nacional. O trigo do Paraná é considerado de boa qualidade e atende principalmente as padarias para fazer o pão francês. Isso segue a tendência da produção do mercado brasileiro, que atende à panificação. Além de pão, a produção de trigo também serve para a produção de biscoitos. O IAPAR faz várias pesquisas sobre o trigo. Conta para nós quais são elas. Olha, nós temos um programa de pesquisa de trigo aqui que foi iniciado, bem dizer, junto com o IAPAR, né? Então ele já tem aí seus 40 anos, né, de atividade. Muitas variedades já foram desenvolvidas, né, que foram muito plantadas no estado do Paraná. E hoje, principalmente, nós queremos falar aqui de uma cultivar que foi lançada no ano passado, a IPR Potiporã, que está aqui na nossa frente, né? Que é essa daqui. É uma variedade muito produtiva, né? Então isso aí traz um retorno para o produtor, assim, econômico muito bom. É uma variedade que tem qualidade tecnológica panificadora muito boa, né? Ela tem valor de alveografia em torno de 280, isso significa que é um trigo de glúten forte, né? Então ele serve para fazer pão francês, pão de forma e diversos outros produtos, né? O que difere esse novo lançamento, essa nova variedade, da outra que tinha? Olha, normalmente a gente lança um material novo quando ele tem vantagens sobre o que já foi lançado anterior, né? Então, nesse caso aqui, ele tem alta produtividade e ampla adaptação, né? Ele está indicado não só para o estado do Paraná, mas também para o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, né? Dentro de um trabalho em parceria que nós fazemos com a Fundação Meridional de Produtores de Semente e com a Embrapa Soja. O Paraná hoje é o estado maior produtor de trigo? Sim, já há alguns anos o Paraná assumiu essa posição de primeiro produtor de trigo do país, né? E vem mantendo, né, assim, essa produção. Em segundo lugar vem o Rio Grande do Sul, que às vezes tem muitos problemas climáticos, né? E o Paraná nesse ponto é um pouco mais estável, embora sejamos aí numa região de transição climática também, mas a produção no Paraná ainda é mais estável que do Rio Grande do Sul, né? Tudo que o Paraná consome, então, produz, ele consome, então a gente importa bastante trigo também, o Paraná e o Brasil? Olha, o Paraná em si, eu acho que o estado do Paraná pode ser suprido com o trigo produzido aqui no Paraná. E ainda uma parte é exportada para outros estados. Mas como se sabe, o Brasil importa metade do trigo que precisa, né? Então as importações que o Brasil faz, normalmente elas vão parar lá no norte e nordeste do país, né? Principalmente nos portos, né? Hoje a gente vê os portos dos principais estados aí, eles têm moinho já quase perto do porto, né? Então já é para facilitar essa importação. Então tradicionalmente o país tem sido um grande importador de trigo. Esse é um problema que o produtor enfrenta, né? A questão de logística. O produtor em si sente assim que não tem uma política muito forte para o trigo, sabe? Em termos de preço, por exemplo, né? O preço sempre é um preço muito restrito, né? E que muitas vezes não cobre o custo de produção dele. Então ele fica com o receio de arriscar a plantar uma lavoura que depois não dê o retorno que ele precisa, né? Dentro do estado do Paraná, a gente tem diversas regiões. O norte e o oeste tem uma aptidão específica para o plantio do trigo? Sim, exatamente. Então, o estado do Paraná, nós dividimos, assim, mais ou menos climaticamente, em 3 grandes regiões, né? A região norte seria a região propícia para os trigos de melhor qualidade. Os trigos chamados melhoradores e alguns trigos pães também. A região oeste, a faixa toda aí da região que vai do norte até o oeste, é uma região de transição, né? E ela serve também para diversos tipos de trigo, mas principalmente mais para o trigo panificador. E temos a região sul, né? A região que abrange aí os estados as cidades de municípios de Guarapuava, Ponta Grossa, que aí já plantam um trigo já mais de glúten um pouco mais fraco, que serve mais para biscoitos e outros produtos, né? Industrializados, no caso.
Hoje a produção do trigo é destinada mais para as panificadoras? Exatamente. A grande produção de trigo, né, do sul do país aqui é direcionada para as panificadoras. Nós temos muitas panificadoras no país, né? Então, eu acho que em torno de 60% do trigo que é produzido no país vai para esse direcionamento, fabricação de pães, né? E nós temos, em termos de qualidade do trigo, nós temos 4 classes, né, que são o trigo melhorador, que é aquele de glúten bem forte, serve para misturas com trigos mais fracos. Temos o trigo pão, né, que é o caso do IPR Potiporã, que ele serve diretamente para a panificação. Temos o trigo doméstico, né, que é produzido mais na região sul, no Rio Grande do Sul. É um trigo um pouco mais fraco, mas vai para mercados, né? E temos aí o trigo básico, que é um trigo já muito específico de qualidade, que é para fazer biscoitos, bolachas e outros produtos. O Multiagro faz um rápido intervalo e volta já, mostrando a aveia produzida no Iapar e a indústria que faz o beneficiamento e comercialização do produto. O Iapar e a Embrapa conta com importantes parceiros nas pesquisas desenvolvidas na aveia e no trigo. O empresário Thomas Sete faz parte da Fundação Meridional. Ele é dono da SL Alimentos, que fornece aveia para grandes indústrias multinacionais como Nestlé e PepsiCo, que utilizam o cereal para a industrialização de diversos produtos, como cereais matinais. Tomás, de que forma o Iapar contribui para a agroindústria? Nós estimulamos o Iapar desde o início para que o Iapar entrasse no trabalho de genética de aveia. Porque quando nós começamos a trabalhar há 25 anos atrás, nós não tínhamos variedades de aveia que eram adequadas para o estado do Paraná. Toda a genética de aveia no Brasil era feita no Rio Grande do Sul, né? Especialmente pela Federal do Rio Grande do Sul e pela Universidade de Passo Fundo. E então, primeiro nós estimulamos o próprio pessoal lá do Rio Grande do Sul para produzir variedade de ciclo curto, que é o que interessa para o Paraná, e depois nós estimulamos o contato da Federal do Rio Grande do Sul com o Iapar. E a partir daí nós estimulamos o Iapar a fazer um programa aqui no Paraná, uma vez que o consumo de aveia estava crescendo e a industrialização de aveia no Paraná ela iria ser a maior do país, o que acabou acontecendo. A SL Alimentos, ela compra a aveia do produtor rural e faz o que depois? A SL tem parceria com agricultores para plantio para o que ela industrializa. A SL não compra aveia no mercado, ela só industrializa o que vem dos programas de plantio. Então nós temos parceria com 150 agricultores e 4 cooperativas e que nós fazemos contrato no começo da safra com eles para poder receber essa aveia que hoje é mais produzida no estado do Paraná. Hoje a aveia está super na moda, né? Conta para nós um pouquinho como que é feita essa comercialização. A comercialização da aveia para o produtor, ela tem que ser feita em parceria com uma indústria. Não existe liquidez de mercado de aveia. Você não tem aveia, não é negociada em bolsa e nem existe uma quantidade muito pequena de aveia que é comercializada depois da safra, depois dos contratos. Conta para nós um pouquinho como foi a parceria da SLA Alimentos com o Iapar. Então, a SL, nesse esforço de trazer aveia para o Paraná, de ter uma genética de aveia para o Paraná, nós estimulamos o Iapar nesse programa e nós firmamos um acordo de cooperação da SL com o Paraná há muitos anos atrás, se não me engano, há 15 anos atrás, para a produção de novas variedades aqui no Paraná. Então, o Iapar começou a fazer o trabalho e a cada fase, a cada etapa, eles mandam para a gente até hoje, né, o que eles estão fazendo para avaliação, né? Então, nós fomos direcionando, fazendo materiais que fossem adequados para a indústria. Então, disso aí nasceu o primeiro material, que hoje é um sucesso, que é a Afrodite, que hoje praticamente 70%, pelo menos 70% da aveia plantada no Paraná é Afrodite do Iapar. E agora um novo material, que nós estamos no meio dele aqui, que é Artemis, né? É lindo, por sinal. Isso, que é Artemis, também é produto do programa.
E agora a gente espera que o Iapar siga em frente e produza variedades com o nome de todas as deusas do Olimpo, né? Então, essa parceria então é fundamental. É fundamental, porque eles precisam de ter o estímulo da indústria, né? É lógico que, sendo o Iapar uma instituição pública, o que é feito pelo Iapar não é feito com exclusividade, nunca para a SL, mas nós tínhamos que estimular isso porque o Paraná se tornou em poucos anos, com a presença da SL, que é a maior indústria de aveia da América Latina hoje, ele se tornou um grande consumidor de aveia, então nós tínhamos que dar esse suporte para que a gente tivesse, além do pessoal do Rio Grande do Sul, que a gente tem um respeito muito grande por eles, mas que a gente tivesse a genética aqui no Paraná, o que é um grande sucesso esse programa do Iapar. Vamos falar um pouquinho da comercialização. Como é feita a comercialização da aveia? Então, a comercialização, a aveia ela não tem liquidez no mercado, quer dizer, você não tem compradores de aveia no mercado, a não ser as próprias indústrias que fazem a industrialização do que é feito no campo, né? A SL tem parceria com 150 agricultores e 4 cooperativas e nós estabelecemos contratos antes da safra com os agricultores, já com condições comerciais e de qualidade estabelecidas, e isso é uma grande vantagem para o agricultor porque dá uma segurança bastante grande para ele em relação, por exemplo, ao trigo, porque o trigo ele depende muito do mercado internacional e depende de ações políticas. No caso da aveia, não. A aveia é uma plantação onde é uma coisa segura para o agricultor. E ela é um complemento, né? Como cultura de inverno, um complemento para a cultura de soja e de milho, especialmente nas regiões onde você não pode plantar milho safrinha porque é muito frio, né? Então tem sido uma boa oportunidade para o agricultor. Se comparado com um plantio de soja em termos de rentabilidade, qual é a rentabilidade da aveia? Olha, é difícil você comparar a aveia com a soja, porque a soja é uma cultura de verão e a aveia é uma cultura de inverno, né? Elas são complementares, né? Porque você vem com a aveia depois da colheita da soja, já que aqui no Paraná quase praticamente 100% plantio direto, e muitas vezes você tem uma oportunidade de aproveitar até a própria adubação que você tinha da soja para a aveia. Então é uma planta que tem um custo muito menor do que o custo da soja, né? Então é uma atividade bastante interessante para o agricultor. A SL Alimentos, ela traz uma oportunidade única para o produtor rural, né? Com a garantia de um contrato? Porque fazendo a comparação, por exemplo, que é a comparação de cultura de inverno entre a aveia e o trigo, né? Que é onde o produtor sempre está decidindo. A aveia, ela é toda produzida no Brasil. Nós não temos importação de aveia já há muitos anos, né? Faz mais de 20 anos que não existe. E a aveia, o contrato, ele já estipula o valor de venda. Então o produtor ele sabe já o custo que ele vai ter e ele tem já o resultado da venda dele já garantida no contrato no começo do ano. Na época do plantio. A única coisa que ele pode ter de problema é ter algum risco climático e tudo isso, né? Ou de alguma doença inesperada. Agora, já o trigo, o Brasil consome 13 milhões de toneladas de trigo, e desses 13 milhões, metade é importada, né? E essa metade importada, ela vem muita coisa, principalmente do Mercosul, da Argentina e do Paraguai, né? Então, o produtor brasileiro ele sempre fica numa situação complicada, porque por essa possibilidade de importação, os moinhos não fecham um contrato fechado como a gente fecha com a aveia. Agora, existe uma diferença muito grande de volumes, né? Então, não dá. Muitas vezes, quando acontece algum problema no trigo, principalmente, o pessoal vem falar, a aveia pode substituir o trigo. Não pode em volume, né? Porque o mercado de trigo são 13 milhões de toneladas contra a aveia, que é cerca de 200 mil toneladas, né? Mas pode ser uma alternativa boa para o produtor rural. Ela é uma alternativa até um determinado ponto, porque você não tem, vamos dizer, uma quantidade ilimitada, né? Ele tem crescido nos últimos anos, mas não dá, por exemplo, em termos de volume, de uma hora para outra para substituir o trigo. Vamos falar um pouquinho sobre a aveia. O Iapar também faz o melhoramento genético da aveia? Exatamente. O Iapar já há alguns anos, né? Ele participa da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia e tem um programa próprio de melhoramento para aveias graníferas, né? Então nós temos já lançado 2 variedades ou 2 cultivares, né? Que é a IPR Afrodite e a IPR Artemis, que é essa que nós estamos vendo aqui, já entrando em fase de maturação, né?
Então é uma variedade bastante produtiva, né? Esse ano que muitas das aveias pegaram a ferrugem da folha, aí esse material tem resistido muito bem, né? Então é um material que nós estamos acreditando bastante e ele está em processo de lançamento. Como que o IAPAR contribui para o produtor rural com esses estudos todos que vocês fazem aqui? Pois é, o desenvolvimento de cultivares é um trabalho de longo prazo, né? Um investimento alto que é feito, né? Hoje são 10 a 12 anos para se produzir uma variedade nova, né? Então, o produtor em si, a vantagem dele produzir aveia é que ele tem uma facilidade de entrega na região. Aqui existe uma indústria, né, em Mauá da Serra, né, que vem recebendo, né, fazendo contratos com os produtores para o recebimento das aveias graníferas. A agroindústria que compra a aveia do produtor? Exatamente, eles fazem um contrato com os produtores, né, e depois fazem então o recebimento, né, da produção na própria indústria, né, que de fato está inclusive expandindo, né, a sua produtividade aí. Então existe uma segurança no produtor em termos de contrato? Exatamente, eu acho que assim, hoje em dia é mais facilitado para o produtor ele produzir a aveia através de contrato do que produzir o trigo, né, sem saber, informalmente, sem saber aonde que ele vai entregar e tal, né. Falar um pouquinho do plantio, é muito difícil plantar aveia? Não, o plantio da aveia é muito similar aos outros cereais, ao trigo, ao triticale, né? O produtor que planta trigo, ele planta aveia também. Não tem assim dificuldades nenhuma, né? Então acho que é um cereal, e é um cereal bastante importante na saúde humana, né? Hoje muitos têm se falado, né, do benefício, né, que a aveia traz para a saúde, né? Ele é chamado hoje um alimento funcional, né? Ele tem uma fibra chamada beta-glucano, né, que reduz muito o colesterol do organismo da pessoa, né. É muito nutritivo mesmo. E muito nutritivo, né. Além das proteínas, carboidratos e tal, a aveia traz essa vantagem dessa fibra especial, é uma fibra, né, que realmente ajuda, vamos dizer, na saúde das pessoas. E aqui, se vocês forem ver de perto, né, se a gente pegar aqui, a gente abre e realmente está o grão, aquele grão que a gente vê no café da manhã sempre, né? Exatamente. É muito lindo mesmo. Parabéns pelo trabalho do IAPAR e o produtor rural agradece sempre. Muito obrigado. Estamos aí às ordens, né? Somos servidores do Estado, né? Patrocínio Cocamar, cooperado e cooperativa crescem juntos. Cicobi, faça parte.